Boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus. Por gentileza, Salmo 142. Salmo 142. Quero agradecer a todos os irmãos que tiraram um tempo, que me enviaram mensagens, que me felicitaram aí, me parabenizaram por ocasião dos meus 22 anos. Tá entendendo o que vocês estão rindo, gente? 22 anos. O presbítero Fernando, 22 anos em uma perna. 22 anos em uma perna. A idade de uma perna só. Salmo 142. Mas eu quero agradecer aí, agora falando sério, a todos os irmãos que me enviaram aí mensagem nos grupos, no privado, e tiraram um tempo aí para me felicitar e me parabenizar. Só o Senhor para recompensá-los por todo o carinho que eu tenho recebido de toda a segunda igreja. Tenho certeza que todos aqui me amam, eu me sinto amado por todos vocês. Muito obrigado. Diz assim a palavra de Deus: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho que ando, me ocultam armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. O título do sermão dessa noite é Apesar. Pode se assentar. O título do sermão dessa noite é Apesar. A vida cristã é um apesar. Pode estar se perguntando, que negócio é esse de apesar. Mas eu vou tentar explicar para vocês o que é e por que é que eu coloquei esse título no sermão dessa noite. O apesar expressa uma ideia que está oposta a uma outra ideia na outra parte do enunciado. Eu vou citar para vocês alguns exemplos para vocês entenderem. Apesar de nós amarmos aqueles que nos cercam, os nossos familiares, nossos colegas de trabalho, nós às vezes também sentimos raiva deles. Apesar de estarmos alegres, nós nos entristecemos. Apesar de sorrirmos, nós também às vezes choramos. Apesar de às vezes estarmos estáveis, nós também passamos por momentos de sofrimento. Apesar de corajosos, nós também às vezes sentimos alguns tipos de medo, todos os tipos de medo. Apesar de nós confiarmos, nós às vezes também duvidamos, é verdade ou não é? Nós vacilamos, nós somos às vezes inconstantes, nós somos feitos de muitos apesar. A vida cristã, e não somente a vida cristã, é um eterno apesar. Olha Davi, o autor desse salmo, e perceba o contraste de que Davi, apesar de ter sido ungido a rei, ele foge pelas cavernas como um fugitivo. Lembra de 1 Samuel capítulo 16? Samuel unge Davi como rei. E depois algumas coisas acontecem, a gente vai dar um pouco de andamento nessa história. Mas Davi é ungido a rei, mas ele foge de Saul como um criminoso condenado. Ele se esconde como o pior criminoso do seu tempo. Ele se vê perseguido. Você se lembra que todo o amor demonstrado do povo de Israel para com Davi, todo aquele amor que o povo externaliza e verbaliza para com Davi, principalmente após Davi derrotar Golias,
em 1 Samuel capítulo 17, gera uma espécie de inveja no rei Saul. Você lembra disso? Davi vai lá, enfrenta o gigante, batalha, e vence o gigante. Depois ele ouve alguma coisa do tipo assim: Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas, centenas, matou vários milhares. Então o rei Saul, o rei vigente, ele é movido por inveja e intenta matar Davi e passa a partir de então perseguir este homem que era, como diz a Bíblia, segundo o coração de Deus. Esse salmo relata exatamente a experiência de Davi num dos episódios em que Saul estava procurando lhe tirar a vida, portanto, enquanto Davi estava fugindo de Saul. Esse salmo é semelhante ao Salmo 57, compara depois na sua casa, você vai perceber que o Salmo 57 ele acaba pegando um caminho um pouco mais triunfalista, ele é mais triunfalista. O triunfalismo é também um recurso dos salmos, e esse salmo, esse 142, toma uma direção um pouco diferente, apesar de ter uma semelhança com o 57 bem interessante. Mas de duas uma. Ou Davi escreveu esta passagem quando ele fugia de Saul, em 1 Samuel, capítulo 22, na caverna de Adulão, uma passagem bem famosa também. Ou Davi escreveu este salmo quando também fugiu de Saul, mas se escondeu numa caverna chamada Engede, que está um pouco depois, em 1 Samuel, capítulo 24. Eu vou acompanhar o comentarista João Calvino, que concorda com alguns outros escritores de que esse salmo foi escrito paralela à passagem de 1 Samuel, capítulo 24, quando Davi foge de Saul e se esconde dentro de uma caverna chamada Engede. Fato é, meus irmãos e irmãs, que Davi estava sozinho. Fato é que Davi estava se sentindo provavelmente deprimido. Davi estava enfrentando um perigo. Davi está neste momento, no momento em que ele escreve o Salmo 142, ele está numa caverna. A sua alma está totalmente pressionada pela circunstância, pois as cavernas e as perseguições nos limitam o ar, nos limitam o ver, nos limitam o agir e também nos limitam o sentir. E após fugir, Davi se vê obrigado pela circunstância a se abrigar novamente dentro de uma caverna. Davi não tem outra alternativa nesse momento. Saul está ao seu encalço, Saul está próximo dele. E ele sai da caverna de Adulão, acontece algumas coisas, se você puder ler, leia na sua casa. É fato que eu terei que dar um salto em alguns detalhes dessa história, de 1 Samuel capítulo 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Se você não ler 1 Samuel 16, 17, você não vai entender direito esse salmo. Por isso que eu estou dizendo isso para você. Leia depois na sua casa, isso vai te ajudar melhor na compreensão dessa passagem. Davi então se esconde na caverna, Davi se esconde nas profundezas da escuridão da caverna. E como eu disse, Saul está próximo de Davi. E 1 Samuel 24, que é exatamente a ocasião em que este salmo é escrito, nos mostra que enquanto Saul está procurando tirar a vida de Davi, está procurando matar Davi, ele comete um pequeno deslize. Olha que interessante. Saul está procurando Davi, perseguindo Davi, está no encalço, ele está próximo. E quando ele passa próximo dessa caverna de Engede, o texto de 1 Samuel capítulo 24 diz que Saul deixa os seus cerca de 3.000 homens do lado de fora da caverna e entra na caverna para aliviar o seu ventre, para fazer as suas necessidades. Os homens dele estão para fora. E Saul entra na caverna para aliviar o ventre.
E é exatamente nesta posição que o perseguidor implacável Saul é surpreendido por Davi. Saul está de cócoras, Saul está agachado, aliviando seu ventre, totalmente desfavorável, totalmente vulnerável e exposto, enquanto Davi tem-lhe nas mãos a oportunidade de lhe tirar a vida, mas segundo o seu entendimento acerca da vontade de Deus, ele resolve então poupar a vida de Saul. Davi então corta um pedaço das vestes de Saul para provar a ele que, caso quisesse, poderia lhe tirar a vida. E é exatamente esse, meus irmãos, o contexto desse salmo. O texto continua em 1 Samuel capítulo 24, depois diz que Davi grita Saul lá de longe e diz: olha, está vendo aqui, ó, eu podia ter te matado, o pedaço da sua roupa está aqui. E diz também que possivelmente Saul passa por uma espécie de arrependimento momentâneo. Saul é muito instável, ele toma uma decisão, depois volta atrás, fala que não vai mais perseguir Davi, pede perdão a ele, depois tenta matar de novo, enfim, o texto continua. Mas esse é o contexto deste salmo. E eu quero trazer para vocês a mensagem central desse texto, lembrando a vocês que, apesar de Davi ser ungido rei, ele foge de Saul como um criminoso. E é por isso que eu entendo nesse salmo que, apesar das lutas que enfrenta, o Filho de Deus insiste em confiar no Senhor. Esse é o tema dessa mensagem. Apesar das lutas, o Filho de Deus insiste em confiar no Senhor. E eu quero mostrar a você essa noite 3 apesares. E o primeiro apesar está no versículo 1 e 2, que diz que, apesar da perseguição, Davi clama ao Senhor. A situação que Davi estava enfrentando era urgente, mas Davi era um menino, um jovem muito inteligente. Se lembra lá de quando ele foi se apresentar para enfrentar o exército dos filisteus e o gigante Golias? Ele diz: olha, eu consigo pegar uns leões aí, eu sou experiente aí na arte. Me parece que Davi conhece muito bem o terreno, me parece que Davi conhece muito bem essas cavernas, e o menino, Davi, ele salta, ele sobe nas montanhas, ele foge da morte com muita destreza, ele se desvia da morte como alguém que realmente tem muita expertise, alguém que tem muita agilidade. Você vai se lembrar também do episódio em que ele mata o gigante Golias. Davi se desvia da morte, Davi se esconde da morte, Davi se refugia da morte. Mas, como Davi é humano como nós, Davi também se cansa. Ele vai se cansando frente à perseguição de um sanguinário Saul, que o persegue, como eu disse, com cerca de 3.000 homens. E Davi então entra nesta caverna, na caverna de Engede. E a caverna, ela é por si só um lugar silencioso. E nesse local silencioso, Davi se recusa a ficar calado. A sua esperança no momento em que está escondido nessa caverna é que a sua voz, é que o seu clamor, que a oração que ele faz, ela ecoe para além da caverna, a saber, os ouvidos do Senhor que estão atentos a tudo quanto, não apenas Davi, mas estão atentos a tudo quanto você e eu falamos quando oramos ao Senhor. A palavra hebraica para súplica é algo como apelar para a bondade de Deus. E Davi então expõe toda a sua dificuldade. Davi não tenta impressionar Deus. Davi é sincero diante do Pai. Ele não usa palavras bonitas. Ele está mais interessado em expressar o seu sentimento através da sinceridade das suas palavras, tudo aquilo que o Senhor já sabe sobre ele, a saber que Deus sabe que Davi está fugindo, Deus sabe que Davi está sendo perseguido injustamente, dentre outras coisas mais. Orar é contar a Deus aquilo que ele já sabe.
Quando nós oramos, nós falamos para Deus aquilo que Ele já sabe sobre nós. Lembra? Antes da palavra vir à sua boca, eu já sei de tudo o que vocês estão pensando, conheço o deitar, o levantar, eu cerco vocês pela direita, cerco vocês pela esquerda, eu estou nas asas da alvorada, eu estou na profundeza dos mares. Orar é contar a Deus aquilo que Ele já sabe. E o esperto, o valente Davi, sabe que a solução para o momento em que ele está enfrentando não são armas, mas a oração, o clamor a Deus. Você sabe, tanto quanto eu sei, que orar nos alivia a alma pressionada e aflita diante das perseguições, diante das lutas desse mundo. Clamar a Deus no momento do perigo nos alivia do medo da morte, nos alivia do medo dos nossos perseguidores. E é exatamente isso que Davi faz. Ele se derrama diante de Deus e derrama a sua queixa ao Senhor. O rei Davi, ele se esconde feito um criminoso, mas ora como um crente fervoroso. Essa é a dinâmica. Apesar de fugir como um criminoso, ele ora como um crente fervoroso. Meus irmãos, é um conforto e um constrangimento ao mesmo tempo saber que Deus nos conhece de dentro para fora. Por quê? É um conforto porque nós temos certeza que Ele está sempre contemplando a nossa dor, o nosso sofrimento, as nossas dificuldades. Mas é um constrangimento também por saber que Deus conhece todos os nossos pecados, inclusive os nossos pecados egoístas, que às vezes nós mascaramos com boas atitudes. Ele conhece tudo isso sobre nós. Ele sabe. Não tem como a gente esconder dele, não. Mas, meus irmãos e irmãs, no momento da pressão da nossa alma, da perseguição, das lutas, das batalhas, nós devemos fazer como Davi, usar a nossa inteligência, usar a sabedoria que Deus nos deu para conseguirmos escapar da morte e sermos aliviados diante da circunstância. Mas a gente não pode confiar nisso. A gente tem que usar a sabedoria, a gente tem que usar a inteligência. Davi escapa. O texto de 1 Samuel diz que Saul passa lá perto das montanhas, as montanhas das cabras. Irmãos, a cabra é um dos animais mais escaladores que a gente tem, Luana, nossa veterinária de plantão aqui. A cabra, ela tem 4 patas, obviamente, mas o segredo da cabra é que a anatomia das suas patas é feita para ela conseguir subir em determinadas montanhas que o mais experiente dos escaladores só consegue através do auxílio de uma corda. E o texto diz que é no meio dessas montanhas, que Saul vai procurar a Davi com os seus homens. Davi usa a sua inteligência e nós temos que usar a nossa, mas nós não podemos confiar nela, porque o nosso socorro, ele vem através do momento em que nós abrimos a boca e clamamos por graça e misericórdia do Senhor, e a nossa confiança deve estar nele, apesar de ser essencial usarmos a inteligência que Deus nos deu. Apesar das lutas, o Filho de Deus insiste em confiar no Senhor. E o segundo apesar é que, apesar do clamor, Davi se angustia. Os versículos 3 e 4 nos mostram exatamente isso. Ele diz: quando dentro de mim me esmorece o espírito, o Senhor conhece a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam armadilha. Olho à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. O que esse texto nos mostra, ou o que esses versículos nos mostram, é que ainda que, ou apesar de nós termos fé
genuína no Senhor e clamarmos a Ele, nós não estamos imunes a enfrentarmos momentos de angústia. O rei Davi está angustiado por causa de todas as ciladas que o amalucado Saul impõe contra ele. Os seus perseguidores, comandados por Saul, colocam-lhe várias armadilhas, escondem-lhe várias armadilhas, e Davi sente o cheiro dessas armadilhas. Ele sabe que a morte, que Saul e os seus homens estão à sua volta. Saul estava cercando Davi, pressionando Davi, soltando armadilhas ao redor do caminho de Davi, e Davi, apesar de clamar ao Senhor, enfrenta angústia no seu coração e na sua alma. A angústia aqui é o resultado das perseguições que sofremos, das lutas que nós lutamos, das tristezas que nós acumulamos ao longo das nossas vidas, das decepções que nós somos expostos também à medida que o tempo vai passando, nos mais variados lugares, na família, no trabalho, às vezes na igreja, acontece também. A angústia aqui é o resultado de tudo isso. Davi tem certeza que Deus o conhecia e que, portanto, estava contemplando a sua dor. Davi está angustiado, se esconde na caverna, mas sabe que o seu refúgio é o Senhor de todas as situações. Versículo 4 nos mostra que Davi se sente abalado. O texto diz: olha à minha direita e vejo, pois não há quem me reconheça. O texto não diz que Davi olha para a sua direita e não vê ninguém. Não é isso que o texto diz. O texto diz que Davi olha para a direita, mas não há quem o ajude nesta ocasião. Davi está nos dizendo que, apesar de ele estar no caso da caverna de Engede, diferente da caverna de Adulão, a caverna de Adulão, provavelmente ele estava solitário. Na caverna de Engede, não, ele estava com algumas pessoas. Mas ele olha para essas pessoas e, apesar de estar acompanhado, ele se sente sozinho e se sente desamparado, confessando a nós algo muito notório nesse texto. Ele sabe que os poucos homens que estão o acompanhando nesta caverna, por ocasião do momento em que ele escreve este salmo, não são capazes de o livrar das mãos do enfurecido e amalucado Saul. Eu acredito que às vezes é propósito de Deus nos fazer sentirmos abandonados. Às vezes Deus faz isso, Deus permite isso. E dentre outras coisas, mais outras situações, outros contextos, eu penso que às vezes Deus permite isso para que quando nós experimentarmos o livramento de Deus, nós não tenhamos dúvidas de que foi realmente o Senhor que nos livrou, o Senhor que nos libertou. Fato é que nós também às vezes estamos acompanhados, mas olhamos para o lado e não vemos ninguém. Isso acontece, às vezes a gente pensa que isso é uma coisa que acontece só lá em São Paulo, no metrô de São Paulo, ou nas grandes capitais, das pessoas andarem sozinhas em alguns lugares e sequer serem notadas. Isso não é uma exclusividade de cidade grande. Às vezes isso pode acontecer conosco nos lugares que nós somos mais conhecidos. E a gente olha para o lado e não vê expectativa, porque as pessoas às vezes não conhecem a nossa dor, ou se conhecem a nossa dor, elas às vezes não podem fazer nada para nos livrar dela, a não ser clamar ao Senhor junto conosco. Mas Davi diz que ele olha para a sua direita e não vê ninguém, porque o soldado de Israel, os outros soldados também, com algumas exceções, carrega na sua mão direita a espada e na sua mão esquerda o escudo, certo? E dentro de uma formação de guerra, o soldado usa a sua mão direita para atacar o inimigo e o escudo para se defender
e também para defender o seu companheiro à esquerda. Portanto, essa linguagem que Davi usa é uma linguagem militar. Ele está dizendo, olha, dentro dessa linguagem militar, o companheiro que está à minha direita não tem um escudo para me proteger dessas batalhas, dessas perseguições que eu estou enfrentando. Por isso Davi olha para o lado e não vê quem o pode ajudar. Davi faz uma outra declaração muito pesada ainda nesse versículo. Ninguém cuidou da minha alma. É fato, meus irmãos, que não é só o corpo de quem sofre que se cansa. O cansaço do corpo é algo natural a quem enfrenta lutas, a quem sofre, a quem geme de dor. Mas quem mais padece nos momentos em que isso acontece é a nossa alma. A nossa alma é que sente. O corpo também acompanha, é óbvio. Mas quem é mais maltratada nestas ocasiões é a nossa alma. A alma cansada e abalada é notório aqui nesse texto, quando Davi expressa esta verdade a nós. E eu me lembro de um mestre maior do que Davi, que diz em Mateus capítulo 26, versículo 38, assim: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Você sabe que eu me refiro a Jesus no jardim do Getsêmani, por ocasião que antecede o momento em que Judas o trai e que os soldados vão o resgatar para levar para o julgamento e Jesus ser crucificado. A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Meus irmãos, minhas irmãs, para onde nos refugiamos quando estamos sendo perseguidos? Quando estamos abandonados? Quando somos maltratados por quem amamos? O que fazemos quando a nossa alma se cansa de tanto lutar e resolve então dar vazão a todo o cansaço que nós acumulamos? Será que nós estamos procurando refúgio no dinheiro, nas compras, no sexo, nas viagens, nas bebidas, ou em Deus, que é em si e por si melhor e maior do que tudo isso? Jesus também foi desamparado por alguns, foi perseguido por outros, mas venceu tudo isso e venceu também a morte. Meus irmãos e irmãs, quando nós somos desamparados pelos homens, quando nossa alma se cansa de todas as incertezas das circunstâncias que nós enfrentamos, nós precisamos confiar que o Senhor é aquele poderoso para nos restaurar a alma e suprir todas as nossas necessidades, nos fazendo vencer o medo da morte e também a incerteza em relação ao amanhã. Que o Senhor seja a nossa porção, nossa fonte, nosso refúgio e também o nosso amor. Apesar das lutas, o Filho de Deus insiste em confiar no Senhor. E o último, apesar desse texto, se encontra nos versículos 5, 6 e 7, que diz que, apesar da angústia, Davi confia. Versículo 5 diz: a ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres bem. No versículo 5, Davi revela o clamor que faz ao Senhor, declarando que Deus é o seu refúgio e que também é a sua porção. A declaração de Davi é uma declaração firme, é uma declaração de alguém que sabe com quem está falando. Portanto, esse clamor de Davi no versículo 5 toma aqui contornos de confiança, apesar da angústia demonstrada alguns versículos atrás. Aqui nós temos uma mudança de
na forma como Davi se expressa diante de Deus. Olha que contraste. É por isso que eu chamei esse sermão de apesar. Apesar da alma cansada, do abatimento natural, Davi nos mostra nos versículos 5, 6 e 7 que confia no Senhor. E isso diz muito para nós, porque Davi nos mostra que quando o nosso espírito tiver esmorecido, nós precisamos entender a grande verdade bíblica de que Deus é o nosso refúgio e também a nossa fortaleza. Isso diz muito a nós, precisa dizer muito a nós. Davi, meus irmãos e irmãs, nos ensina que mesmo nós padecendo e enfrentando perseguições, cegados pela escuridão da caverna, a nossa fé precisa, ainda que no escuro, reconhecer e enxergar o Senhor em meio a tudo isso. O versículo 6, Davi pede que Deus ouça o seu clamor, nada mais natural. Quando a gente está enfrentando luta, provação, o que a gente quer? Que Deus nos ouça, que Deus nos atenda, que Deus nos livre, que Deus nos abençoe. Atende o meu clamor, diz o salmista Davi. Ele está abatido, pois ele é perseguido como um animal é caçado no meio das florestas aí fora, no meio das savanas, enfim. Davi está sim abatido por causa da perseguição que enfrenta. E nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que quando nós somos perseguidos, tal como Davi, toda a nossa pessoalidade se vai embora. Nós perdemos a nossa pessoalidade, porque não fazemos o que desejamos, não vamos aonde queremos, não podemos comer aquilo que temos vontade, não podemos estar com quem nós desejamos. A única coisa que alguém que é perseguido faz é fugir. É fugir para longe do seu perseguidor. Davi apenas foge. Por isso que eu disse que o abatimento aqui é um resultado natural de alguém que vive como Davi vive no Salmo 142 e 1 Samuel capítulo 24. Davi está abatido porque ser perseguido cansa. Davi está abatido porque ser perseguido esgota a alma. Ainda mais se os seus perseguidores forem muito maiores e muito mais poderosos do que ele, como Davi nos afirma no versículo 6. Atende o meu clamor, pois eu me vejo fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque eles são mais fortes do que eu. Olha o reconhecimento de Davi. Ele diz que nada pode fazer diante dessa situação. Os seus perseguidores estão em maior número, são mais fortes que ele. Os seus perseguidores estão o cercando, o cerco está se fechando. Saul está sentindo o cheiro de Davi, e Davi está sentindo o cheiro da morte. Mas Davi continua olhando para o Senhor e mantendo a sua voz para que ela ecoe, mesmo naquela profunda caverna, e chegue então aos ouvidos do Senhor. Davi é fraco. Os seus perseguidores são fortes. Alguém aqui já enfrentou alguma ocasião parecida? Uma circunstância desse tamanho, gigante, enquanto nós, totalmente encolhidos e retraídos, presos dentro da nossa caverna, da caverna que aprisiona a nossa alma. Alguém aqui já enfrentou isso? Davi é fraco, os seus perseguidores são fortes. Saul tem a máquina de Israel, um exército muito poderoso que vence várias batalhas. Saul tem o poderio militar. Saul está amparado pelo poder, Saul está amparado pelo dinheiro, enquanto Davi não tem nada, apesar de ter tudo, que é Deus. Davi quer ser liberto da prisão, assim como a nossa alma deseja ser liberta de todas as lutas que nos afligem,
de todas as batalhas que nos amassam, que nos tiram a tristeza, a vontade de sorrir e, em muitas ocasiões, a vontade de viver. O sofrimento nos tem essa capacidade de nos influenciar e de nos fazer perder o gosto pela vida, perder o gosto pelas coisas, perder a vontade de viver, de trabalhar, de estar com quem nós amamos. Por isso que Davi deseja ser liberto da prisão da caverna. Davi está encavernado nas angústias e nas incertezas, por isso ele ora a Deus e pede para Deus o tirar e o livrar daquela prisão. E o versículo 7, como eu disse, diz: tira minha alma do cárcere, me liberta, para que eu dê graças ao teu nome e os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Irmãos, nós precisamos nos lembrar de algo que eu disse no começo da pregação. Aqui, Davi já havia sido ungido a rei. Ele ainda não havia tomado posse, mas ele já havia sido eleito o rei de Israel na ocasião dessa passagem. Parece que Davi agora tem um vislumbre, conforme dizem alguns comentaristas, parece que ele tem um vislumbre do cumprimento da sua coroação como rei de Israel. Ele tem esperança e ele pede isso para Deus, de que um dia os justos, os santos de Deus, o rodeiem e reconheçam Davi como alguém a quem Deus realmente ama de uma forma muito especial, de tal maneira que o livrou da morte e que o tirou das profundezas da caverna. Davi sabe que a sua vitória é igual a uma testemunha enorme de todos os feitos de Deus. Não à toa, esse salmo chega até nós hoje, no dia 29 de janeiro de 2023. Só acertei porque hoje é meu aniversário. Eu não lembro de dia, data eu lembro. Seria hipócrita se eu dissesse que eu não lembro de data. Eu lembro de todas, mas dia é que muda muito, é muito rápido. 24 horas é um dia 24. Mas Davi parece que tem esse vislumbre. Parece que Davi tem essa consciência diante de Deus, de que ele se tornaria um homem cercado pelos justos e pelos santos de Israel, com muitos testemunhos para contar a todos estes que estavam ao seu redor, dentre eles o dia em que ele, amassado, perseguido, com o cheiro da morte nas suas narinas, foi liberto e grandemente abençoado pelo Senhor e conseguiu então sair daquela caverna, vencer e ser coroado o rei de Israel. As circunstâncias às vezes são terríveis, como eu disse, elas se agigantam enquanto nós nos encolhemos. A nossa alma se abate, nosso corpo padece, nós nos cansamos, nós choramos, nós gememos, mas precisamos nos lembrar de que o Senhor sempre esteve e sempre estará conosco, e que muitas das lutas que nós enfrentamos serão transformadas pelo Senhor em um grande testemunho de vitória e de como o Senhor cuida, abençoa e sustenta a todos os seus. Aleluia. O que farei quando o abatimento tomar conta da minha alma? O que fazer quando as lutas nos tiram as forças e a vontade de viver? Nós temos como exemplo Jesus, Ele mesmo, que foi perseguido, que ficou triste, que se abateu, que foi abandonado, mas apesar de tudo isso, perseverou em fazer a vontade do Pai, venceu a morte e hoje reina à destra do Pai, reinando, governando e regendo as nações, e promete a nós
que um dia irá voltar para nos levar com Ele. A vitória dele é a nossa vitória, irmãos. A vitória de Jesus é também a nossa vitória. A graça dele está sobre nós. É por isso que precisamos entender que Cristo não é apenas um modelo, mas que Cristo é uma pessoa que além de interceder por nós, nos capacita na força do Espírito Santo a enfrentar todas as batalhas, todas as cavernas, todas as tristezas e vencer diante da capacitação dele. Apesar das lutas, o Filho de Deus insiste em confiar no Senhor. Primeiro, que apesar da perseguição, Davi clama. A perseguição não impede Davi de clamar. Ele não murmura, ele clama. Segundo, apesar do clamor, Davi se angustia. Isso significa que nós, apesar de estarmos na presença do Senhor orando, é possível que nós enfrentemos momentos de angústia. E o terceiro, apesar, que foi esse que eu acabei de expor, é que apesar da angústia, Davi confia. Portanto, apesar de angustiado, Davi não é impedido de manter a sua confiança no Senhor. Esse salmo, irmãos, concluindo, ele imita a nossa vida. Porque esse salmo mistura solidão e esperança, luta e vitória, angústia e clamor. Esse salmo nos mostra que apesar de todas as lutas, Deus nos contempla, Deus nos vê e Deus nos conhece. E nós, em resposta a essa verdade, capacitados pelo Espírito Santo, insistimos e devemos insistir em confiar no Deus, apesar da circunstância ser totalmente adversa. Apesar de todas as nossas falhas, meus irmãos, e apesar de todas as lutas que nós enfrentamos, inclusive aquelas lutas que nós temos certeza que irá nos matar, e às vezes alguém pode realmente morrer enfrentando alguma luta, por exemplo, na área da saúde, isso pode acontecer. Eu não posso ser triunfalista e não respeitar a verdade bíblica, de que às vezes nós podemos sim sermos derrotados por um câncer. Nós podemos sim sucumbirmos, a nossa alma pode sucumbir e cair numa grande depressão, dependendo de algumas situações que acontecerem nas nossas vidas. Isso pode acontecer também. O que não pode e não vai acontecer é o Senhor nos abandonar em meio a tudo isso. E a nossa fé precisa reconhecer o Senhor, mesmo nas profundezas das cavernas das nossas almas. Apesar de todas as nossas falhas, as minhas e as suas, apesar das lutas que nós enfrentamos, o fim de toda essa história, a nossa morada eterna, a nossa morada celestial, é o céu que nos aguarda, é a volta de Jesus para nos levar para o paraíso. E um dia todas as nossas lágrimas serão enxutas, todas as nossas dores se findarão, todas as batalhas que nós enfrentamos serão superadas, toda a nossa solidão, angústia, tristeza, tudo isso já não haverá mais, porque as primeiras coisas irão se passar, e essa é a nossa esperança. Mas enquanto esse dia não chega, nós devemos perseverar, nós devemos clamar, nós devemos confiar, porque o Senhor nos ensina que apesar de todas essas lutas, nós devemos insistir em confiar nele. Aleluia. Se coloque de pé, curva a sua cabeça, eu quero orar por você essa noite. Você que ouviu essa mensagem, você que sofre, você que talvez entrou essa igreja essa noite gemendo e continuou gemendo em meio aos louvores, gemendo de dor,
Você que entrou aqui nessa igreja com um aperto no peito, com a alma cansada, com o coração abatido, triste, o Senhor está aqui. E Ele contempla toda a sua dor. Pai, obrigado por esse salmo tão importante, tão nobre, tão propício. Eu louvo a Ti, ó Deus de misericórdia e graça, por nos ensinar, por nos consolar, por nos dar esperança em meio a todas as lutas que enfrentamos. Nós cremos, Senhor, que nas Tuas mãos está o poder para nos livrar de tudo isso, caso o Senhor deseje. E embora o Senhor sabe que nós queremos isso, nós queremos mais o Senhor em si por si. Em outras palavras, Pai, nos ajude a amar mais ao Senhor do que todas as bênçãos que o Senhor tem para nós, embora nós pedimos por elas e as desejamos, mas nós queremos mais do que isso, o Senhor, a Tua presença e a Tua graça, porque o Senhor é o consolo para toda a alma cansada e abatida. Nos ajude, Pai, nos ajude a continuarmos clamando, apesar de todas as tristezas. Nos ajude a continuar confiando, apesar de todas as batalhas, de continuar lutando, apesar da circunstância ser extremamente contrária. Nos sustente, Pai, na Tua presença e não deixa com que a nossa alma esmureça. Nós confiamos em Ti. Socorre-nos, Senhor. Socorre o meu irmão que entrou aqui cansado, abatido, aflito, gemendo, chorando. Socorre ele, Pai. Socorre ela, Senhor. Eu creio que o Senhor é poderoso para realizar este milagre. No nome de Jesus, Pai, eu oro nesse momento, Te agradecendo e Te bendizendo para a Tua glória. Amém, Senhor.